gosto quando as meninas vêm aqui porque eu aprendo um pouquinho mais, né? Um dia eu vou deixar de ser preguiçoso e vou dedicar um tempinho. Agora com as crianças tá bem difícil, né? Mas vou dedicar um tempinho pro artesanato porque é uma coisa que além de da gente enxergar aquela coisa que a gente faz, né? Deve fazer muito bem também para interior da gente, né? Eu acho que é toda aquela arte que a gente joga para fora, né? Todo aquele nosso imagético que se transforma em alguma coisa, ele acaba depois transformando também para dentro da gente, né? O que a gente era antes de uma peça de artesanato, acredito eu, a gente se torna depois outra coisa também, né? A partir do momento da criação. Né, Camargo? E a gente está recebendo uma professora aqui, a gente queria entrevistar uma professora, né? Então tá feito o brick aí, né? Recebendo aqui, junto com a Andrea Rotter, também a professora Vera Rios, né? Que já está aposentada, né? Mas tá valendo, né? Para nós dar os parabéns, né, Camargo? Claro que tá. Queria dizer bom dia aí para as meninas, né? E já dei os parabéns aqui para prof. Foi prof de matemática, viu? Do Fábio não, mas da Daiane eu lembro no General Osório. Né? E a gente falava aqui, a gente recordava, né, aqui de alguns professores, né? Bom dia, prof. Vera. Bom dia, senhorita Rotter. Andréia. Bom dia para vocês. Bom dia. Eu cumprimento a vocês e toda a comunidade e agradeço os cumprimentos pelo Dia do Professor e cumprimento os demais professores de toda Ibirubá e do nosso estado e do país, do mundo também, porque a partir desta profissão se forma todas as outras, né? E quiçá ela fosse valorizada, a nossa profissão. Porque principalmente nós aqui, eu vou colocar a minha realidade, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma situação, os professores estaduais, eu vivi todos os momentos de greve, fiz todas as greves que aconteceram. E aquela greve dos 90 dias que teve, todas elas eu vivi. E de 10 anos para cá, nós não temos nenhum único aumento no nosso salário. 10 anos já? 10 anos para cá, sim. Não temos nenhum único aumento, nem sequer a inflação, que é de lei, é paga para nós, os professores. Então, a nossa profissão é muito desvalorizada. Eu não sei como é que é a realidade de professores de escolas particulares, não sei. De professores a nível federal, o salário deles é um bom salário, né? E agora nós do Estado, os professores do Estado e principalmente nós, os aposentados. Esse atual governador, o Eduardo Leite, e um pouquinho antes dele, não lembro mais qual era o governador, mas enfim, eles... O governador, esse, o Eduardo Leite, ele tirou tudo o que nós tínhamos conquistado, o nosso plano de carreira, tudo. Então, eles usam um termo que agora não lembro para dizer, quando é dado um mínimo de aumento para os professores, ele diz que nós já recebemos. Lá naquelas vantagens do nosso plano de carreira, ele diz que nós já recebemos. Então, nós não precisamos receber aumento, os professores aposentados. Então, o nosso salário, o computador, né? Nós estamos na era da tecnologia, o computador lá no governo do estado só muda o mês, porque os valores são sempre os mesmos, né? Para ter uma ideia, eu fui vice-diretora no Premem durante 6 anos. E quando a gente é vice-diretora, a gente recebe um FG, que diz função gratificada. Sabe quanto que é a função gratificada que eu recebo de vice-diretora que fui? R$ 120. Nossa. Então, eu quero destacar isso, né? Que eu gosto da minha profissão, é uma profissão muito importante, porque a quem a gente procura quando quer uma orientação? A um professor, a um entendido do assunto. Acho que tecnologia nenhuma substitui o professor, porque nada como aquela proximidade com o aluno, o afeto com o aluno, se bem que eu fui
professora de matemática, eu trabalhei bastante com adultos, né? Ensino médio. Aprendi a ser bastante exigente. Eu tive professores exigentes que diziam para a gente ser professor exigente. Eu tinha professoras que diziam assim: se você quer ser professora, você tem que, no mínimo, saber 3 vezes mais que seu aluno. E você tem que procurar ensinar tudo o que você puder. Prepare teu aluno para tudo. Ensine o máximo possível. Então, eu peguei isso ao pé da letra. Eu dava minha aula, os que foram meus alunos sabem dizer. Eu nunca vencia o que eu queria trabalhar naquele período. Porque eu tinha sempre muito a ensinar, muito a passar, muito conteúdo que eu queria preparar. E já ouvi de alunos, pessoas que foram meus alunos, que estão muito bem postados hoje, têm excelentes profissões, e disseram para mim: professora, a senhora me preparou para eu entrar no ensino médio. Eu tive uma excelente 8ª série. Alguns disseram para mim, né? Então, eu não me arrependo de ter exigido, de ter ensinado tudo o que pude. Só ressalto, pena que a valorização do professor é bem difícil, de uns anos para cá. Não é fácil esta reflexão, né? Porque se a gente não cuida bem do professor, a gente vai cuidar bem de quem? Né? A gente vai cuidar bem de quem? Verdade. E só para a gente encerrar, já vamos entrar no assunto aí do dia de vocês aí. Voltando àquilo que a senhora falava, falávamos aqui há pouco, né? Lá na Escola das Irmãs, as freiras, né? Como eram exigentes naquela época, lá na minha 5ª série. E depois eu me recordo no ginásio General Osório, Padre Chico, eu não tive aula com ele, mas o pessoal conta que foi um professor fantástico, né? Franz Rimmer. Mas eu lembro hoje, e eu sempre digo, quando eu enxergo eles, né? O professor Nelson Guides, professor de história, que ele não puxava livro, ele sabia de cabeça. De ciências, o professor Beló, e vários outros, mas faço referência a esses 3 professores. E o professor falava pouco, me fugiu o nome dele. Um advogado aqui em Bilbao. Braganholo? Lucindo Braganholo. Também, um professor fantástico. Claro que tive ótimas professoras também, fantásticas professoras, né? Mas faço referência. E a minha primeira professora, que foi a professora Lourdes Crames, lá na Escola Rural da Várzea. Uma professora sensacional. Ela utilizava das vogais no alfabeto sempre a uva, o óculos, o ovo, sabe? Coisa que hoje já não se tem mais, né? A modernidade da educação hoje. Mas vamos falar da feira? O que vocês estão preparando aí? Deixa primeiro a Andréia dar um bom dia aí, né? Tomando conta da pauta aqui. Bom dia, agradecemos esse espaço. Obrigado, bom dia a todos os ouvintes. A minha professora Vera de matemática, que graças a Deus o que ela nos ensinou, eu acho que foi sempre um momento ou tu aprende ou aprende. Não tinha outra opção. E isso, ela sempre foi insistente nesse momento que eu dizia assim, ou tu aprende ou tu aprende. Então, eu disse assim, será que é assim, tem, André, é assim no artesanato também? Quando ela dá aula de artesanato, é assim também? O artesanato não é ciências exatas. Ela que dá. Eu que fui da Prof. Vera na área. Porque artesanato não é ciências exatas. Então, a matemática, não tem outra opção. Ou é 2 mais 2 é 4, ou não tem, né? Então, ali está a explicação pela exigência. E a capacidade de um professor, eu acho que não existe medida. Que assim, tem que saber 3 vezes mais do que um aluno. Tem que estar preparado para tudo que o aluno pedir. A curiosidade, as crianças são muito curiosas, né? Eu acho que todos os professores sentem isso. A minha prof. Vera foi prof. de 2º grau, então eu acho que foi... Assim, já tinha passado essa parte da curiosidade, era mais aquela exatidão, né? Para mim poder prosseguir, né? Sim. Mas eu sempre fui das ciências não exatas, sempre gostei muito de artesanato. E também quero parabenizar hoje a professora, que é a nossa presidente do artesanato, a Mariane Schwingelweier, também professora aposentada. E assim tem muitas, a Lenir Lambi, a Maria Jussara, tem a Yolanda Vollmeister, muitos professores aposentados que são artesãos, mesmo sendo das ciências exatas ou não exatas.
E eu acho que todas se realizam fazendo artesanato também. Sim. André, vamos lá. 35 anos, né, que a gente chega aí na Associação das Artesãs de Ibirubá, artesãos e artesãs. E o que assim, olhando para trás, assim, antes da gente entrar no evento especificamente, né, olhando para trás, assim, o que vocês podem trazer, assim, de legado e de ideia, assim? Eu sei que vocês talvez não sejam as fundadoras, né? Não. Muitas passaram antes de vocês aí, trouxeram essa entidade até aqui, né? Mas eu queria que vocês colocassem um pouquinho o olhar de vocês sobre esses 35 anos, assim, o que vocês percebem, assim, o que a Associação das Artesãs trouxe para os artesãos de legado, de conquistas, né? Hoje, por exemplo, vocês olhando para vocês hoje, vocês dizem, olha, imagina como era lá atrás, né, e tal. Porque hoje deve estar bem diferente do que era, né? Sim. Eu, desses 35 anos, 24 faço parte da associação. Então, é uma caminhada longa também. Mas quando eu cheguei no artesanato, já peguei tudo preparado, tudo pronto, pelas minhas colegas anteriores, que prepararam. Tu lembra que as pessoas que fundaram, assim? Aqui eu tenho as fundadoras, que foi aqui, ó. Foi no dia 10 de outubro de 1989, tá? Então, a diretoria da LBA, Secretaria de Assistência Social e o prefeito Almauri Henrich e o vice Matias Jacobi, junto com a presidente da CODEC. Então, essas pessoas que são o nosso prefeito Almauri, o Lulo, o Matias, a Brisabel Rocha Bortz, foi a nossa primeira presidente e foi presidente também secretária de Ação Social. A Normélia Miller e a Terezinha Servieri. E assim, então, foram algumas artesãs que se juntaram a mais para fazer a documentação, fazer os registros, todo o nosso estatuto, formaram o nosso estatuto há 35 anos atrás. E assim a gente continua trabalhando e valorizando esse trabalho que elas começaram, essa oportunidade de poder ter uma renda junto com o artesanato, reconhecer como uma fonte de renda, não apenas como um item da casa que a gente pode fazer para, né? Então, eu acho que isso valorizou mais ainda o trabalho feminino e masculino. Certo. E naquela época era muito focado na questão do crochê, do tricô, essas coisas. Eu lembro porque a minha avó, aqui em Ibirubá, a avó Íria, ela era muito apaixonada por essa questão do tricô e do crochê. E ela chegava para te visitar, ela podia ir para qualquer lugar, ela estava sempre com a sacolinha dela junto, estava ali tomando mate, fumavam o Ritz dela, o Ritz longo e ó, no tricô ali, né? A avó Íria Cruz. Os nossos utensílios, né? O pano de prato, a roupa, as colheres que eram feitas, o do porongo fazia muito trabalho também, desde a cuia, né? Que está aqui, o enfeite para casa do passarinho, as colheres de pau, assim, tudo feito artesanal, as gamelas, né? E muito é feito assim, por isso eu acho que agora é um momento que as pessoas não estão mais... É feito em escala, né? É feito industrial, muito desses itens. Sim. Mas o artesanal sempre tem um valor a mais. Certo. É aquele carinho, aquela atenção, aquele tempo que você demora para fazer. Então, tu coloca as suas emoções nesse momento também. E esse é o valor do artesanato. E mudou também muito a matéria-prima, né? Como tu dizia, antigamente era o pano, era a madeira e tal. Hoje tem de tudo, né? Tem biscuit, tem não sei o quê, tem massinha de modelar, tem não sei o quê, tem tinta, pintura. Hoje, além da questão do artesanato, entrou muito a questão da arte plástica também, né, professora Vera? Isso, eu queria colocar o seguinte, ó. Você colocou assim, a minha avó, né, fazia trabalho de crochê e tal, né? Eu gostaria de colocar assim, ó, que primeiro lugar, a nossa associação, não que eu estou desvalorizando os artesãos das outras cidades, não me interpretem assim, mas quando nós começamos a ter acesso aos outros artesãos de outras cidades, nós descobrimos que a nossa associação está bem à frente das demais, porque nas outras cidades tem grupo de artesãs.
grupo de artesanato. E nós não somos um grupo, nós somos uma associação. É uma entidade. Que a né? Isabel Bortz, lá à frente de seu tempo, encaminhou todo o estatuto. Então, a partir de ter esse estatuto, isso nos dá vamos dizer assim, a legalidade de poder fazer, por exemplo, uma feira de rua, né? Então, nós estamos à frente do tempo. E em relação ao exemplo que você dá da tua avó, eu quero colocar o lado terapêutico, o lado que traz qualidade de vida para as pessoas. Então, lá no artesanato, nós temos artesãs que vão no artesanato orientar pessoas que gostariam de aprender um bordado, gostaria de aprender um crochê. Então, junto a gente pode ensinar, fazer o trabalho de professor artesã, né? E eu queria também colocar duas coisas. Existe a arte e existe o artesanato. A arte é algo que tu faz num objeto, é uma pintura que tu faz num objeto. Por exemplo, essa frigideira antiga que eu trouxe, eu fiz uma pintura nessa frigideira para ela ser contemplada, para isso aqui decorar um lugar. E também tem a ver com a conservação de um objeto antigo, né? Então, você pode colocar a reciclagem, né? A arte num objeto antigo, transformar um objeto antigo. E esse transformar um objeto antigo que muitas pessoas te trazem é uma grande responsabilidade da gente. Eu já transformei um objeto de 200 anos para uma família, né? Onde eles confiaram para mim um objeto de 200 anos, aonde eu pintei o dono do objeto dentro, a partir da foto coloquei ele tocando acordeon. Uma gamela de 200 anos enorme, que cabe uma pessoa dentro. É que as famílias eram grandes, então tinha que ter uma gamela grande, tinha que ter uma bacia grande, panela grande para cozinhar para todos. Então, olha só que trabalho de você transformar um objeto antigo que as pessoas têm na sua casa, por lá na sua sala. A responsabilidade, a confiança de você transformar esse objeto pela arte. E o artesanato, tu coloca a arte num objeto. E o artesanato é um objeto que você constrói aquele objeto e ele se torna útil. Você dá uma utilidade. Você pega... Antigamente, as mães pegavam o saco de farinha, que trazia farinha. Depois que tirava a farinha, abria aquele saco e transformava... Abria e fazia o pano de prato. Hoje não vem a farinha, nem saco de farinha. Vem, né, em plástico. Roupa. Minha mãe era costureira. Roupa. Eu usei muito calção feito de farinha. De saco de farinha, exato. Saco de farinha, de saco popular de adubo. saco de estopa. Isso aí, isso. Também. Exato. No museu tem isso muitas aí peças é assim. o artesanato, onde você pega e transforma um objeto para ter utilidade, né? E junto com o artesanato, então, faz uma pintura lá naquele tecido, naquele objeto, né? Então, ali as duas coisas, a arte com o artesanato. Vamos lá, nós saímos... Só uma colocação aqui. Eu me lembro, uma vez, que a senhora me deu um presente de um desenho numa telha. E eu levei para minha mãe, né? E ela bordava na máquina e tal, né? E ela passou aquilo da telha para um pano de prato. Eu não sei qual é das minhas cunhadas que ficou, mas eu me recordo. A senhora disse, ó, isso aqui é uma telha velha, né? E a senhora me deu, eu levei, mas faz muito tempo isso. Siga, Cristiano. Não, a professora Vera traz o lado da transformação, né? E aí tem a coisa da transformação do artesão interna, também, porque conforme ele vai transformando o objeto, ele também vai se transformando. E aí partiu da terapia, sai ali daquela coisa de artesanato é para te ter alguma coisa para fazer, para ocupar o tempo. Não e tem tal. nada para fazer, vai fazer artesanato. Artesanato, né? Não é isso. E aí o tempo vai passando, o conceito vai passando também, as técnicas vão se profissionalizando cada vez mais, né? A tecnologia vai se inserindo no processo e o artesanato se transforma numa fonte de renda, né, para os artesãos, né? Sim. E aí também, por isso, eu acho, é um achismo meu aqui,
que o fato de vocês terem uma associação regulamentada, né, registrada, ajudou muito este processo de transformar aquilo que era uma terapia, né, que era uma ocupação de alguém que era aposentado, de alguém que não tinha literalmente o que fazer, numa profissão, né? Hoje os artesãos, eles são reconhecidos como profissionais, né? Que assim como tem aquele profissional como eu aqui, que, né, veio aqui todos os dias apresentar um programa de rádio, o artesão também, todo dia de manhã ele levanta, hoje eu preciso fazer tal peça porque um cliente meu pediu essa peça, Fonte de renda. né? E aí se torna uma fonte de renda para ele, né? Isso. E eu acho que a casa traz um pouco isso, né? A associação traz um pouco isso enquanto entidade, né, jurídica. Exato. Este suporte veio junto quando a gente conseguiu, quando a Brisabel fez a documentação toda, junto com o FGTAS. Até na feira de dezembro, a gente trouxe o pessoal de Porto Alegre, o José Escorsato e o Denis, tá? E o Marino de Cruz Alta. Então, eles confeccionaram as carteirinhas de artesã para legalizar a artesã, que tem aqui, né? Sim. Hoje ela é feita num cartão magnético, né? Então, ali tem o QR Code, pode acessar. E, através disso, a gente consegue fazer a nota fiscal também. A gente consegue fornecer, através desse código, que cada artesã tem. A gente envia lá para o FGTAS em Porto Alegre, eles fazem a nota e reenviam para nós, dá o destino para ela, de poder receber o valor dela. E fazendo essa nota, você automaticamente não precisa renovar a carteirinha de artesão. Aí você já está dizendo que ali você continua ativa. Ativo. Né? Você não está inativa. E o artesanato, essa possibilidade que ele nos dá, faz um reconhecimento também para nós. Como eu disse, antigamente a gente só usava para utensílios. A família era grande, tu precisava, tu não conseguia adquirir numa loja como hoje tu adquire na loja, né? Mas hoje também, com esses produtos que a gente adquire na loja, a gente tem a consciência também do meio ambiente, a reciclagem dos produtos, manter esse produto a uso do dia a dia da gente, tanto na decoração como num utensílio. Eu acho que isso a gente já ajuda o meio ambiente e a conscientizar as pessoas também. E junto com isso, que nem você disse, Cristiano, a terapia, sabe? Não tem aquela fila lá no SUS, né, esperando uma terapia. Você pega um pincel, pega uma linha, você fica contando pontos, procura na internet alguma ajuda, procura uma colega, uma amiga, um familiar que sabe fazer, né? O compartilhar esse trabalho, sabe? E ali tu já tem uma relação de amizade, sabe, tu interage com as pessoas. Lá no tempo da pandemia, eu acho que fortificou bastante o artesanato, porque foi um momento que as pessoas tiveram que se resguardar. Um momento que o pessoal fez um resgate do que sabia fazer, do que o familiar sabia fazer, que estava ali próximo, e no Google também. E essa ajuda, eu acho que isso foi fundamental, o artesanato, para todas as pessoas que amam. Mesmo aqueles que, assim, eu acho que eu não tenho o que fazer, mas eu vi aquilo ali, eu vou tentar fazer. E esse tentar fazer, como diz assim, é o primeiro passo a aprender a gostar, a amar e se descobrir, né? Certo. Olha só, vamos lá então. 19 de outubro, sábado, das 9 às 18 horas, ali na Esquina Democrática, que já é ali o ponto referência, né, das artesãs, ali na Rua Tiradentes, bem na sinaleira, vai ter então a Feira do Artesanato de Rua, né? E por que nesse mês de outubro? Claro que comemorando aí os 35 anos, né, da associação, mas porque é um mês também legal, aí tem várias coisas aí e tal. E aí contem pra gente como é que tá a programação então para a feira que acontece no sábado. Assim, primeiramente, antes de contar da programação, eu acho que eu preciso colocar também que o pessoal sempre era acostumado a ver André e Vera como presidente e vice-presidente, e acho que a gente continua. A associação, cada 2 anos é feita uma eleição ou reeleição. Então, a gente ficou muito tempo na diretoria. Agora, a diretoria, bem dizer, quase todas são novas, tá? Então, sábado, nós estamos fazendo essa feira, eu e a Vera, estamos numa comissão organizadora junto com a nova diretoria do artesanato, que é a presidente, a Mariane Schwingelweier, a vice-presidente, a Ivani Cameira, primeira secretária, a Maria Jussara de Barros, segunda secretária, a Maria Odete Nogueira, também, que é professora, né?
Primeira tesoureira, Marla Lauxen. Segunda tesoureira, Janice Vargas. E o Conselho Fiscal, a dona Yolanda Vollmeister, a Carme Klesner e a Terezinha Henkes. Então, essa é a nova diretoria que se formou em março deste ano e vai ficar até março de 2026. Uma curiosidade, tem homens também na associação? Já tínhamos. Hoje nós não temos nenhum homem na associação. Tinha o João Luft, que faz um artesanato maravilhoso, né? As casinhas de passarinhos, trabalhos em madeira. Tinha... agora eu tenho aqui a relação de vários que tem, mas a maioria sempre é mulheres. São mulheres. Porque eu observava na feira que vocês estiveram no Divertido e a feira da Pitanga também, né? Que vários produtos. Tinha uma mesa lá de uma raiz de uma árvore. Eu não sei quem é que levou aquilo lá, mas uma coisa assim fantástica. Tu imagina lixar, moldar tudo aquilo ali, né? Cortar no nível, no prumo, para deixar aquilo lá certinho, né? É um rapaz que era da agricultura da matéria ali. Da matéria, e a gente só deu uma oportunidade para ele, mas ele não é nosso sócio. Ele acabou não se associando, ele não se conheceu naquele momento lá, e como a gente tinha um espaço, a gente cedeu um espaço até do hall de entrada. Chama interessante ele mostrar o trabalho dele, oportunidade, né? Muito interessante. Ali em Tapera tem na entrada ali a fábrica de móveis. Sim. E aquele senhor lá também, a maior mesa que eu já vi de raiz de uma árvore, eu vi lá. E ele disse, olha, uma pessoa trouxe aqui e eu estou transformando. Ele disse, já faz 2 anos que eu estou lidando nisso aqui. E ainda não tinha acabado. O seu Rise, agora lembrei o nome dele. Aqui o seu Edgar Carlos Bruni, o pai da Rosa, o sogro da Rosa. Sogro da Rosa. Ele foi um artesão, fez trabalhinhos em pedras, né? Sim. Os quadros em pedra. Tem um senhor que faz trabalhos com pneus, faz bancos. Cadeiras. Isso, eu não sei o nome dele, mas ele não é nosso sócio ali no artesanato, né? Eu sei do seu Mariotti também pai da doutora. Ele faz esses trabalhos em madeira, mas também não faz parte da associação. Quantas artesãs tem hoje na associação? Tem 53 sócias ativas, mas passa de 203 que eu atualizei há 2 anos essa lista que se passaram nesses 35 anos, né? Tá certo. Cristiano, professora, ia falar alguma coisa? Eu só queria destacar, assim, que o FGTAS, que é a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, é um setor, né, do governo. O Scorsato, que atualmente ele era prefeito de Arvorezinha, parece, né? Ele foi prefeito de Arvorezinha. Então, ele está lá atuando nesse setor. Ele dá para dizer, quase um computador ambulante, assim, porque ele sabe os dados, assim. Seria muito interessante um momento ele ser entrevistado, porque ele tem todos os números, assim, no que se refere à ação social, que são trabalhos sociais que dão oportunidade para as pessoas poderem se colocar no mercado e poder comercializar suas coisas, né? Então, ele sempre coloca, né, que o artesanato, ele faz parte assim como nós temos o agro, que é uma economia, nós temos o comércio, que é uma economia, o artesanato é uma economia criativa. Né? Então, e ele coloca dados, assim, do quanto o artesanato emprega pessoas, consegue proporcionar oportunidades para as pessoas produzir aquilo que ela sabe e comercializar. Ele tem esses dados, assim, olhando o lado comercial, né, do artesanato. Só para ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, nessa questão da nota fiscal que tu fala, né, o artesanato só em 2023 movimentou, com essas notas fiscais do artesanato, 42 milhões de reais. Isso aí. Que muitas vezes tiram é uma nota, economia, né? é um tipo, é uma economia, é um tipo de economia que existe, né? Eu tenho uma cunhada minha, irmã da Ana, que tem um problema motor, né? E ela achou uma forma de combater o estresse de ficar em casa no artesanato.
Ela Exatamente. faz muita coisa. E ela se sente valorizada também. Também porque ela é uma fonte de renda para ela. Né? Exatamente. E também, assim, essa fonte de renda aí Esse momento é que esses você 40 está e poucos fabricando, milhões. você coloca as suas emoções, as suas, né, que o Cristiano falou. Então, o momento que alguém adquire essa peça, você está cedendo as suas emoções ali junto. Então, esse valor, né, isso continua sendo da gente, que repassa para outra pessoa usar, admirar, mas o nosso trabalho continua sendo sempre da gente. O nosso nome está lá. Ele é Mas manual. as pessoas... Ele é manual. Né? Sim. Ele é feito com as mãos. E um trabalho... A Fundação Gaúcha de Trabalhação Social é bem rigorosa nesse sentido de que considera um trabalho artesanal se ele é 70%. 70% artesanal. 30% pode ser a máquina, O auxílio da máquina. auxílio da máquina. Mas ele tem que ser 70% artesanal para ser considerado artesanal. Então, aquilo que é feito em série não é artesanato. Certo. Né? Por isso que o artesanato tem essa característica, né, de que cada peça é única. Exatamente. Né? Então, tu tem a Sai uma igual a outra. Né? Não, É, sai. nunca sai. Mesmo isso- que seja a mesma coisa, mesmo que seja, todas sejam cuias, né? Digamos assim, né? Mas cada uma vai ser diferente da outra, porque cada um tá em um sentimento diferente ali, uma energia. Eu sou uma pessoa que me pauto muito pela energia, né? Eu sou extremamente conecto com isso, né? Acho que a energia ela é uma coisa que se tu chega num ambiente que as pessoas não estão bem, tu também não vai ficar bem. Se tu tá mal e tu chega num ambiente que as pessoas estão bem, tu vai ficar bem, né? A troca de energia é algo que tá aí, a gente não enxerga, não é palpável, a gente não consegue pegar com a mão, mas tu percebe, né? E E a no gente artesanato sente é a mesma coisa, né? No Na artesanato é a parte mesma visual, coisa, né? acho que Né? isso também E interfere um bastante. exemplo assim bem que eu gosto de citar, eu pintei um animalzinho de estimação para uma pessoa, o cachorrinho dela. Ela ia embora para outro lugar e não podia levar junto. Então eu pintei numa tela e ela levou a tela junto e passado um tempo não é que faleceu o cachorrinho? Agora ela tem eternizado na sala dela aquele cachorrinho, aquele animalzinho de estimação que ela tinha. Então, olha a extensão de um trabalho. Eu fiz uma arte, né, numa tela e eternizou o animalzinho de estimação. Então, a extensão do que é um trabalho, né, artesanal, trabalho de arte. Nesse dia 19, continuando a pergunta que o Cristiano me fez antes, né? E eu acabei não A gente vai- respondendo. Dia 19 vai ser um momento muito especial. A gente participou do projeto Paulo Gustavo também, com um vídeo documentário. Eu ia perguntar isso. E, antes. então eu li os teus pensamentos. Um vídeo documentário que foi o Eliseu que fez esse vídeo documentário para nós. A gente, né, ajudou a montar o que nós pedimos, ele fez. E eu acho que ficou muito bonito. Já foi dada a largada nas redes sociais. Mas nesse momento, dia 19, que era o propósito nesse vídeo, os 35 anos da associação, contando um pouco da história, né, o que a gente trabalhou, as pessoas que trabalharam nesses 35 anos, nesse vídeo documentário que vai ficar, eu acho que é alguma coisa muito importante para o nosso município, né, a nossa história. Eu acho que esse dia 19 vai ter o totem, né, emprestado ali pela prefeitura, para nós colocar e esse vídeo rodar o dia todo. Quem nos visitar no dia 19, entre 9 e 18 horas, na rua entre a Lotérica e a Escola Ibirubá, a gente vai estar com 12 gazebos, vai ter um chá, um lanche, chimarrão lá também para o pessoal, para comemorar esse nosso aniversário junto na nossa cidade. Convidamos todas as pessoas da nossa cidade, das cidades ao redor também, todas as pessoas que venham nos visitar nesse momento muito importante. Nós tivemos aí uma regionalização, né, do trabalho das artesãs aí, e aí é preciso que se diga aqui muito também por empenho e vontade política do prefeito Abel, né, no sentido de conectar essas pontes aí e organizar essa pauta. E isso tem funcionado? Vocês têm ido para outros municípios? Os municípios também têm vindo para atividades aqui? Como é que está essa relação? Isso até começou, foi nos 34 anos do município. Nós estávamos preparando a nossa festa 34 anos e o Abel nos chamou.
Aí a gente chamou o Conselho Fiscal e nós, como estava na diretoria, presidente e vice, junto com o Abel, a gente sentou e conversou se teria essa possibilidade de fazer, né? O Abel nos chamou para essa possibilidade. Que a Lisandra Schroeder, lá de Soledade, nos deu esse momento muito especial e ela legalizou essa Comarte, né? Que é uma feira regional entre a região do Alto Jacuí e do Botucaraí. São 34 municípios que interagem nessas feiras. Então, nessa feira do ano passado, que foi a primeira em Birubá, que choveu muito, mas eu acho que foi uma das mais marcantes, foi a maior dela, e reuniu 16 municípios, que foi a primeira. E assim continua, às vezes tem mais, às vezes tem menos municípios que vão em um município. O último que foi feito foi em 15 de novembro, na praça. Então, foi, acho que, muito importante também, porque vários municípios vêm, interagem com o outro, compartilham as suas artes, porque cada município tem o seu artesanato. Um é diferente do outro, né? E um compartilha com o outro. Tanto o conhecimento como as novas vontades de fazer outras. Isso vai animando as pessoas. E essa Comarte, estamos na 11ª, acho que está por sair agora. Acho que é. Daí fecha um ano. Todos os meses tem, acho que janeiro que não teve. É que a característica sempre era, cada cidade trabalha com seus artesãos, faz os seus eventos com os artesãos, era tudo separado, assim. E essa Lisandra, que é uma vereadora, né, lá de... Ela é uma assistente de um deputado em Porto Alegre. Mas ela é de Soledade. É de Soledade. Soledade, vereadora, depois foi para lá, para Porto Alegre. Ela deu essa sugestão, por que não vamos juntar a Maja Comaja e a Masbi e vamos fazer uma feira regional. E daí, então, eles se reúnem, parece, né? Esses prefeitos todos dessas 3 entidades. Região. E daí, de 3 regiões. E daí, então, eles decidem qual que resolve encampar isso. Não, eu assumo tal mês. Então, cada mês sai uma feira regional envolvendo esses municípios. E aí a gente percorre e a gente tem o apoio da prefeitura com o transporte. Isso é importante, né? Porque eu ia dizer, porque daqui a pouco, né, gasta, né, com transporte, levar, a estrutura, tudo chega lá, daí não é a quem a comercialização acaba sendo pesado, né? Mas se o município ajuda, daí com a despesa, pelo menos do transporte, né, já dá um porque, por exemplo, nós não podia, por exemplo, se reunir as artesãs de Birubá, vamos lá em Ijuí, expor lá na praça com os artesãos de Ijuí, chegar lá assim... Como, né? Acho que nem pode, né? Não pode. Por isso que não pode fazer isso. Né? Vamos lá em Passo Fundo. Não, a gente não pode fazer isso. Só pode ir no dia D que acontece isso. Como eles formaram e foi feito um regulamento, tem um regulamento, como eles formaram, então, essa oportunidade, né, de fazer essa rede de feira regional, então aí nós podemos ir. E assim todo mês todo mês acontece. Todo mês acontece no município. E vale a pena, André? Sempre vale a pena. Comercialização, em termos de financeiro e em termos de integração? De integração sempre vale a pena. Comercialização nem sempre se vende. Por isso que é preciso ter esse auxílio da prefeitura. Porque a gente está divulgando o município, a nossa cultura, está compartilhando a nossa cultura. E eu acho que também movimentando o turismo. Né? Então, esse é o motivo da prefeitura nos dar esse auxílio, ao menos do transporte. Então, como a gente é vinculado a educação, cultura e turismo, então a gente tem esse apoio. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, gurias, não mudando. Tu trouxe um tema agora que eu acho que é importante, que é o seguinte. Eu sei que vocês têm a Casa do Artesanato ali, né? Que é um espaço, mas a gente vai ali, a gente percebe que ele já tá pequeno, né? Minúsculo. Tá minúsculo, né? Para comportar, dependendo do tamanho do artesanato, tem que ir artesã para fora para botar o artesanato para dentro. Tanto que eu nem consigo expor as coisas que são grandes. Vocês vão ter noção, nós vamos fechar a rua toda encher de artesanato. Então a gente tem que... Imagina, tu fechar uma rua para colocar artesanato e dentro daquele espaço minúsculo.
É competido. É muito competido. Então a gente vai trocando, vai colocando a feirinha de quarta-feira ali fora, quando não chove. E quando chove, como é um espaço, só tem o telhado, é aberto. E artesanato não pode pegar chuva, não pode, né, estragar. Então, a localização, né, André, boa. ela já é, digamos assim, tradicional. Todo mundo sabe ler ali, né? Mas ali eu acho que poderia ser mais um expositor, assim, um lugar ali para, né, para te contar a história da associação, para mostrar os trabalhos ali. Mas vocês precisariam de um espaço mais amplo, né? Com Até para certeza. vocês não só expor a produção de vocês, mas vocês também conseguirem aí, olha que lindo, ó, para vocês conseguirem também ter um espaço de formação, né? Tipo, Isso. né, salas, oficinas, né, espaços para criação e tudo mais, né? existem outros municípios E a gente já. tá cheio de deputado aí que época eleitoral vem aqui para tirar voto, né? Tá cheio de vereador aí que querem fazer relação com todo mundo e tá tudo certo, esse é o papel do vereador mesmo, né? Mas daqui a pouco uma emendinha parlamentar aí, já que vocês têm entidade, né? Uma emendinha parlamentar aí, né? Nos recursos ajudaria a construir uma casa do artesanato, né? Ótima ideia, Que pudesse ser, por exemplo, incomodato para a associação, né? Porque o município não pode doar, né? Por conta da legislação. Mas que vocês tivessem um espaço mais amplo. Agora essa praça que vai ter toda uma reforma, vai ficar bonita e tal, daqui a pouco prevê aí nessa nova praça um espaço para que vocês possam, né, ter aí um lugar onde as pessoas consigam ter acesso, né? E uma Eu coberta que possa expor também, né? Eu que moro em Birubá, eu sei onde é a Casa do Artesanato, né? E tal. Beleza? Quem mora em Birubá sabe, né? Agora o turista que vem aqui, eu quero comprar um artesanato em Birubá, se não encontrar um Camargo na rua para dizer, vai ali, não vai achar. Tinha referência que era a Casa de Cultura, né? A Casa de Cultura, no saguão da Casa de Cultura. Eu vou propor aqui para vocês, tá? Um desafio para mim e para o Cristiano. Eu tenho um carro de som, tá? E eu me proponho na sexta-feira, durante o dia, sem custo nenhum para o artesanato. Olha. O Cristiano vai gravar a chamada de rua, vai providenciar a chamada de rua, e eu vou fazer a divulgação. Tá? Pra vocês. Mas super Tá? obrigada. Obrigada, Camargo e Cristiano. Aí o desafio pro Cristiano. O Cristiano é o nosso produtor. Vocês não imaginam o que o Cristiano faz aqui na rádio. Ele tá que nem assim, bom saber. Ele é gandula, cobrador de escanteio, goleiro, centroavante, tudo. Tá? E vai fazer essa aí. Ele tem uma parceria aí com o estúdio de gravação. Com essa voz aí. Tá? Faz o drible e o gol ainda. Então o Cristiano está incumbido de fazer isso aí. E na sexta-feira, no horário nobre, que é de manhã cedo, no horário do meio-dia e no finalzinho da tarde. Isso é no sábado, né? Afinal, Sábado 19. Tá? Então, Cristiano. E já vou fazer a propaganda das bolachas da Ana, porque eu já encomendei. Porque nós vamos ter uma mesa lá de comes e bebes, então vocês estão convidados para ir lá, tá? Sempre tem. E vão lá provar as bolachas de amendoim que a Ana faz, que eu já encomendei para ela, que eu vou levar lá. Bolachas além dos é bom. bebes. Eu vou então pedir para ela fazer um pão de milho e eu levo mel. Tá certo. Beleza. Agora tá entendido aqui, né? Teve uma troca de empreendedores aqui, né? Ana, eu tô divulgando o meu carro de som, eu reativei ele de novo, o trabalho que a gente fez na Bom campanha. saber, vou anotar. Tá. Camargo, carro de som. E uma ideia dos colegas e dos amigos, né? Então, e o Elivelton Cristiano, que se cuide. o senhor já pode. Depois aí vamos pegar os dados certinho e o Cristiano já Já produz, tá aqui, ó, né? já faz a produção aí, né? E vamos gravar com voz feminina, o Cristiano resolve aí. Tá? Gente, outro sensacional. A gente está na finaleira já aqui do nosso horário, né? Passa voando, né? Passa voando. Mas eu queria deixar a palavra final para vocês estender o convite aí e colocar mais algum destaque que vocês achem importante. E neste momento também, né, continuando a falar, e além do convite, vocês vão ver um resgate histórico da casa. Então, o hall de entrada da feira vai ser um resgate histórico. O protocolo que vai ter vai ser às 10 horas. A abertura da feira para comercialização às 9. Então, se tiver público, a gente vai estender às 18, mas está programado até às 18 horas. Então, venham ter esse sábado especial com um artesanato. Para lubrificar os seus olhos, né, Vera? Como a Vera sempre fala, adquirir artesanato feito com amor e carinho. Dia 19, sábado, entre a Rua da Lotérica e Escola Ibirubá. Certamente vai ser um dia maravilhoso. Antes, já do professora Vera, só para lembrar uma coisa aqui,
Eu lembro uma vez que teve a feira e deu um chuvão, eu não sei se foi do Foi na primeira Comarte. Comarte, há Mais ano um atrás. chuvão, gente, não tempo foi, inteiro. não foi uma chuvinha assim, foi um dilúvio, como Foi. diria o outro, né? E as meninas firmes lá, e deu um movimento, e o povo entrava debaixo daqueles toldos lá, e se Artesã. molhava, e saía, corria. Aquele dia, Né? artesã de Ibirubá tinha 35. Tinham 16 municípios, tinham 116 artesãos aquele dia. Que mesmo legal. com chuva. Eu adoro entrevistar vocês que brilham os olhos assim, né, quando vocês falam do artesanato. Eu Professora Vera. queria destacar, né, que nós temos uma sócia fundadora, que é a dona Avônia Karst. Ela tem 100 anos. E eu até convidei a filha dela para estar lá, porque a dona Avônia não tem condições de ir, assim, lá na feira, né, devido à idade, né, e para ver como, né, tem pessoas, assim, maravilhosas que iniciaram. Foi com elas que tudo começou, né? Então, eu quero convidar a comunidade que venham lá ver as nossas artes, visitar nossos 21 artesãos. Olha que joia. Aham. Olha só. Viu? 21 Lindo. artesãs estarão expondo lá. Em 12 gazebos estaremos expondo. Então, convidamos toda a comunidade para ir lá, tomar um cafezinho, conversar com nós, conhecer nossas artes, né? E adquirir também, né? Claro, nossas faz artes. parte também, né? É. Tem que Tá? vender, Então, tem que vender. considerem-se todos convidados. Gente, convidamos Muito então... obrigada pelo espaço. Isso, obrigada. Estendemos o convite aqui também, reforçamos o convite aqui enquanto Redação Integrada. Sexta-feira a gente faz a matéria no jornal, também se o jornal ajuda, né, as pessoas descobrirem aí. E então, sábado, todo mundo convidado aí, dia 19 de outubro, das 9 às 18 horas, na Rua Tiradentes, ali da Sinaleira, né, entre a Lotérica e a Escola Ibirubá, para esta feira, que não é só uma feira do artesanato, né, vai ser também um resgate de 35 anos de jornada e de caminhada aí da Associação das Artesãs de Ibirubá. Muito obrigado, Andréia, obrigado, professora Vera, pela presença Nós aqui. agradecemos. Nós agradecemos Né? esse E espaço. com certeza vai ser um sucesso, mais uma vez, a Feira do Artesanato. E sempre que tiver uma pauta aí da Associação das Artesãs e dos Artesãos, sejam bem-vindas. Palavra Muito final obrigada de pela vocês. divulgação. Vamos encerrando a nossa transmissão ao vivo aqui. Agradecer